Começando o segundo episódio do Level 9999, o podcast que tá ganhando XP pra crescer nessa vida. Eu sou o Gilson Livramento, mas pode me chamar de Gil, e aqui comigo, de novo, está ele, Takeshi Oyama. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Jefferson Caio. E aí, beleza? Vamos ganhar XP, não pode parar. Bora, tem que subir. Ultimamente tô ganhando mais XP na academia, não queria falar nada. Ah, mas tá certo, cara. Um dia eu faço meu detonado Tô lá. precisando também, cara. Todo mundo, vai ser a geração. Esse ano vai ser o ano que o nerd vai ficar boladão, que nem você disse no Twitter. Ele vai deixar de ser otaku, vai virar otanque, né? Tomara, tô torcendo. Lá tá precisando, né, cara? A gente tá ficando velho, precisa trabalhar pra manter a forma aí, aguentar o máximo que pode, manter a saúde em dia. Botar o shape, né? Fazer o grind na vida real. Pois é. Passou-se mais de uma semaninha aí, desde o primeiro episódio até o lançamento deste aqui, e aconteceu um monte de coisa, né, cara? A gente teve. Principalmente pelo lado da Capcom, fala aí. A gente teve alguns quase lançamentos, outros lançamentos reais. Eu acho que o anúncio não, mas a chegada de um beta pro Exoprimal, a gente já tinha a data, né? Que ele vai chegar dia 14 de julho de 2023, mas a gente já tá encarando ele aí como jogo do ano, mentira, mas como talvez o primeiro grande flop da Capcom desde que começou a trabalhar com os remakes e com os retornos triunfais aí. Então, mas né? eu não sei. Saiu uma demo, a gente jogou e eu não achei tão ruim. E a gente também teve a demo do Resident Evil 4 Remake, né? Que sai junto com esse podcast, imagina, Jô. O jogo sai dia 24 de março. Para podcast o tempo é relativo, é maluco, porque a pessoa pode ouvir isso no futuro, então já passou. Exato. E se você não teve a oportunidade de jogar ou comprar o game inteiro, se é que ele já saiu ou não, vai jogar a demo que já tá disponível para todas as plataformas também. Comecinho do jogo, né, Gil? Tipo, dá pra experimentar ali? Pezinho na vila e foi suficiente pra provar que a coisa tá boa, hein? Então, é por isso que eu digo, a Capcom, ela tá acertando muito mais do que errando. O pessoal tá com o pé atrás do Exoprimal, mas o anúncio, o fato dele chegar aí Day One no Game Pass também ajudou a galera a ficar um pouco mais otimista, talvez, com o lançamento. A gente tá numa época que cada empresa quer lançar o seu Game as a Service, Game né? como serviço. Quer manter um produto contínuo ali pra lucrar. Eu acho que essa fase passou, tanto é que tem um monte de empresa que tá, né, tirando os jogos aí, e a Capcom, acho que como já tava andando, ele vai lançar isso no meio, porque você lembra dos online dos Resident Evil recente? Cara, eu gostava daquele que você tinha o Mastermind lá. Era o multiplayer assimétrico, né? 1 contra 5. Não era ruim não, cara. Era legal. Era legal. Mas eu entendo, né, a preocupação. O Exoprimal não tá sendo feito pelo time interno da Capcom, é outro time, né, que tá trabalhando nisso. Sim. A Capcom vai distribuir. E ele realmente vem com essa proposta, inclusive no Xbox, ele vem com essa proposta de estar no Day One do Game Pass, e aí você pode comprar o passe de temporada e ganhar as skins, ganhar as arminhas, ganhar vantagens no upgrade, e aí você vai passando o passe de temporada, né, subindo de nível e destravando recompensas. As recompensas pagas sempre são mais legais. Há exemplo aí, por exemplo, do Multiverso, que acabou de fazer isso e já tá meio que à beira da morte. E começou tão bem. Mas enfim, ele tá meio parecido. O Exoprimal segue essa linha, né, do Multiversus. É um cooperativo de times, né, que é 5 contra 5. Que você joga PvE, que é Player versus Event, computador, é inteligência artificial. E o último round dessa partida, Sim. Player versus Player e Player versus Event, né? Porque você joga os dois. Enquanto os dinossauros vêm chegando, você também tem que impedir os adversários de realizar a missão que você também tem que realizar. Apesar da confusão, que é um pouquinho confuso no começo. Um pouquinho? Eu gostei, Gil. Eu gostei. Gosto um pouquinho do caos, mas tem aquele cheirinho do Anthem. Você lembra do Anthem? Ele é igualzinho o Anthem, só que com dinossauros, né? E com mais bicho. Então, né? O feedback que a Capcom vai receber com esse beta talvez faça o jogo melhorar um pouco, talvez. Não sei. Eu sei que tem uma variedade de armaduras pra você pegar, acho que 4 ou 5 pra cada modelo, né? Que é DPS, tanque, suporte. E apesar disso, há uma similaridade, tirando quando você joga com boneco de melee, né, de ataque corpo a corpo, ou quando você joga com tiro, mas tirando isso, a impressão que eu tenho é que não muda muito. Mas joguei pouco. Não sei se vou jogar o suficiente, porque ele sai depois de Street Fighter 6, então minha agenda já está comprometida. Mas, cara,
Eu não odiei. Gostei do que eu vi, mas eu achei meio confuso e, assim, a proposta, embora interessante, pelo menos pra mim, não é aquele atrativo de eu vou querer jogar isso continuamente. Certamente, por ser um produto da Capcom, eles vão botar alguma referência a Dino Crisis ali. Ah, tem a menina lá, né, no trailer que é igualzinha. Parece a Regina, mas certamente eles vão botar mais coisa ali, vai fazer alusão. Talvez isso dê aquela esquentada de, vamos trazer Dino Crisis de volta. Eu não sei você, mas eu achei que esse jogo ficou com uma vibe jogo japonês da SEGA, tipo Binary Domain, assim. Só que Binary Domain, você olhava pra ele, nossa, que clone de Gears, genérico pra caramba, você joga um dos melhores jogos de tiro que eu já joguei na geração do Play 3. Eu concordo, é envolvente pra caramba. Eu tinha um preconceitozinho com ele, mas depois que eu joguei, nossa, cara, ele te pega. É muito legal. Enfim, são esses os games da Capcom e a gente também teve o beta fechado do Diablo, né? Dos dias 17 a 19 de março, né? Recente, foi um final de semana. E a galera, se não me engano, que fez a pré-compra do game, né? Teve acesso antecipado e alguns influenciadores aí que ganharam código pela Blizzard. Eu não sou um fã de Diablo, eu não tenho apego, né, do passado do Diablo 2 que a galera jogava, eu não tenho esse vínculo, esse histórico, embora eu tenha visto muitos amigos meus jogarem, assim. Dito isso, eu experimentei esse beta fechado e você gostou? Gostei. Eu não sabia que você tinha jogado o jogo. Eu joguei meio que de última hora, assim. Eu achei legal. Tudo bem que ele é bem simplificado, as mecânicas de combate, né? É um botão praticamente, assim, pra você lutar de forma geral. Depois tem as skills, né? Mas ele funciona bem porque ele agrada bastante, sabe? Aquela sensação de você matar bicho e você quer mais e quer ficar mais forte. O feeling, né? O feeling de matar. É muito bom, as cara. arminhas. E visualmente tá um espetáculo. Isso, no caso desse jogo, contribui bastante, né? Que é aquele lance de você querer ver as coisas, ver monstro, armadura, equipamento. Me diz como é que tá a condição de loot. Cai muito loot? Toda hora eu pegava alguma coisa nova e abria a porcaria do menu e ficava vendo, esse é melhor do que eu tenho. E é tudo visual, né? Tudo que você coloca vira, né? E você jogou com que classe? Eu joguei de mago. Mago é uma classe boa. Eu queria explorar os outros, né? Mas, como eu disse, eu não sou um ávido jogador de Diablo, eu não tenho um conhecimento. Eu fui no, entre aspas, mais fácil eu sentir pra ver qual é que é. Eu fui jogar isso no domingo, né? E a demo ia acabar na segunda. Ah, tá. Gosto muito desse estilo de jogo, isométrico, de andar e matar mob. Eu gosto também, mas aqui no Diablo ele lembra muito 2 no feeling de jogo, só que agora tem muito mais inimigo da tela, o negócio é bem brutal, assim, é bem violento, é bem visceral. Ah, legal. É bem interessante, eu gostei. Eu vi gente comentando que agora eles estão vendo o Diablo como um MMO. Eu não li a matéria, eu só vi a chamada, eu fiquei curioso pra saber disso, né? Porque o Diablo expandiu bastante, né? A questão dos mapas, a questão das partidas cooperativas, a questão dos chefes de mob, né? Que você tem que juntar a galera pra matar. Eu não sei se tinha isso na demo, eu acho que não. Tem um chefe lá que você... Tem um chefe de mob? Não exatamente de mob, mas se você tiver com aliados, facilita muito, que é difícil. Assim, o game tava a sair, né? Sai dia 6 de junho. E se você não conseguiu jogar o beta fechado, com certeza você joga o outro beta que vai acontecer aí no final de semana, no dia 25. Se você estiver ouvindo esse podcast. Vai do dia 24 a 26 de março e vai ser um beta aberto pra todo mundo. E eu quero ver só o tempo de demora no servidor, porque dessa vez estava longo. Vamos ver como é que vai ser quando tiver todo mundo dentro do servidor. Esse foi um dos detalhes que eu falei, não é possível, que eu tentei jogar domingo de manhã. Eu fiquei quase 2 horas esperando. Aí eu falei, quer saber? Mais tarde eu tenho. Mas é o padrão, viu, Ju? É o padrão. Eu fico triste, porque não é assim que as coisas deveriam funcionar. Mas é um negócio que acontece em todo lançamento desse tipo, né? É muito errado. É errado ou não, a Blizzard e a Activision, os caras devem saber que eles têm um nome e têm um peso. Não podia, sei lá, escalonar uns servidores aí, porque a demanda é grande. Cara, mas mesmo escalonando, você já viu isso acontecendo com Overwatch, você já viu isso acontecendo com Diablo, você vê isso acontecendo com todo jogo que é lançado por eles. Então, eu não sei. Moral da história, né? É esperar o jogo lançar e pegar depois que as coisas estiverem mais organizadas. Podia dar pra jogar pelo menos a campanha offline, né? Não sei nem se isso é possível. Tomara que seja. O jogo saiu oficialmente dia 6 de junho. Sai, então fica de olho aí. Eu não vou estar jogando também porque já vai ter saído Street Fighter 6. Só queria dizer isso, Gil. Se der tudo certo, talvez eu arrisque mais e volte a jogar, se me aprofunde um pouco mais. Que eu gostei, eu tentei rushar também, tá? Dá pra fazer isso. Tento rushar. Lembrei do Ricardo Corrado.
Kohai, abraço, Kohai. Olha só, rushador. Rushador. Esse aí, olha, pra mim é tudo lenda. Nunca jogou com nós, velho. Pois é, mas a gente dá um jeito de arrastar ele pra cá em algum momento. Pra quem tá escutando, desculpa a qualidade, tô tentando ouvir aqui uma maneira de conseguir um microfone melhor, né? Que o meu microfone de R$29,90 já não tá aguentando. Alô, HyperX, ajuda nós. Alô, marcas, estamos aí, hein? É. Então, vamos entrar no tema do podcast. É nóis. Bora. Bom, pra gente entrar nesse bloco aqui de jogos, eu pensei em trazer esse Ganryu 2, Hakuma Kojiro. Me chamou a atenção a primeira vez que eu vi o trailer, né, faz tempo. E depois é que eu me toquei e falei, não pode ser. Aí eu fui pesquisar e ele é a continuação de um jogo de mais de 20 anos atrás. Um jogo chamado Ganryu de 1999, cara. Aí que é, né? Eu peguei também, eu vi o Ganryu 2 e tal. Falei, pô, que legal esse jogo, mas, pô, esse 2 aí, será que realmente existiu um primeiro? Eu não tinha ideia. Aí foi olhar, não tem nada a ver, A né? ideia tá lá, mas assim, o visual, embora ele remeta a isso, né? Ele é diferente, assim, ele é mais bonito, mais construído, mas o feeling dele, a mecânica, né? Bem aquela pegada das antigas mesmo, ela continua. Só que com alguns toques de qualidade de vida na melhoria da jogabilidade nos tempos atuais. E aí, Takeshi? Rapaz, falar pra vocês, hein, que olha, nunca vi uma continuação de jogo de Neo Geo com uma pegada tão Mega Drive, cara. Sim. Ele tem uma alma de Shinobi. É a continuação do Ganryu com uma alma de Shinobi. É a parte mais incrível dele, né, no caso. E foi isso que me cativou, porque eu sou um fanzaço do Shinobi do Mega Drive. Honestamente, eu acho que ele não tinha, assim, uma barreira tão grande pra subir, porque o Ganryu, o primeiro Musashi Ganryu do Neo Geo do arcade, ele não é exatamente um jogo, assim, muito sofisticado, né, até pela época que ele foi lançado. Sim. Mas ele é muito querido pela comunidade. Pra época, ele tem umas nuances de mecânica ali que eu acho muito interessante, que nem você jogar um arpão, um gancho lá pra você se balançar. Tinha dois personagens, o original, o primeiro que você jogava com a menininha também, a Suzumi. E cada personagem, ele tinha, assim, pequenos detalhes diferentes em suas mecânicas, mas essencialmente eram parecidos, né? Ela era mais fraca, porém rápida, e o cara era o contrário. Vocês acham que o fato do primeiro jogo ter sido lançado no hardware da Neo Geo, né, no MVS, e o segundo parecer um jogo de Mega Drive, rolou uma desevolução da coisa ou não? Assim, quando eu falei com um jogo de Mega Drive, não é como uma coisa assim pra pejorativa, diminuir, né, as qualidades do jogo. Tá. Muito pelo contrário. É porque o Ganryu do Neo Geo, ele tem uma pegada um pouco mais assim... Não sei se é o termo correto, vocês me corrigem se concordarem ou não. Ele tem uma pegada mais de comédia, assim, no jeitão dele, né? Sim. A trilha sonora, o próprio design dos personagens, aquela brincadeira, né, que ele pede de você a lição de casa de você conhecer minimamente a história do Musashi e a do Kojiro, né? Tanto é que aquela batalha que eles tiveram na ilha de Ganryu, onde Musashi chegou atrasado pra deixar o oponente dele enfurecido, e no final ele trouxe uma espada de madeira mais longa do que a espada do oponente e acertou a cabeça dele. Aí o Kojiro do primeiro Musashi, do Ganryu, ele tem uma cicatriz na cabeça, na testa. Que é um negócio que não existe, né, no caso dessa sequência. Só que essa sequência, ela tem os seus momentos de humor, tem uns momentos até que ele quebra um pouco a quarta parede, mas ele tende a ser um jogo mais sério, tende a ser um jogo com uma pegada mais mística, mais assim, sombria, principalmente na trilha sonora, principalmente nos gráficos, no design dos inimigos. Na própria progressão dos cenários mesmo, né? Ganryu 2, ele segue o mesmo esquema de ter 5 fases. Cada fase é dividida em áreas, né, com um chefe cada, e subchefes. Cada área, ela é muito diferente uma da outra. Mas, assim, em termos de dinâmica, de design, são plataformas. Sim. Tem fase, por exemplo, a primeira fase você pode passar, acho que mais de 90% dela só correndo e dando espadada. O game tem um recurso interessante que é o de valorizar o, vamos dizer assim, o bom desempenho do jogador, né? Porque quanto menos você morre durante o percurso, mais itens, mais vantagens você carrega pra enfrentar chefes, por exemplo, né? Porque se você morrer no meio do caminho, você perde tudo, tem que fazer tudo de novo, né? É, que você pega umas cartas na Fuda, elas são secretas. Cada fase tem uma. E essas cartas, elas aumentam, né? Seu HP, alguns status. Mas isso é fixo, né? Eu digo, tipo, arma de projétil, por exemplo. Você vai acumulando durante a fase. Ah, sim. Ele é tipo Shinobi. E elas são muito fortes, tá ligado? E tipo, quando você perde no chefe, você vai voltar,
você vai voltar com o básico. E, tipo, não chega nem perto do que você acumulou, sabe? Por exemplo. E as magias espirituais também. É que o lance da magia, ele depende da quantidade de inimigo que você mata e você só absorve um tipo de uma energia verde, um espírito que esse inimigo deixa. E nem todo inimigo deixa isso. Aí vai encher nessa barrinha que te permite usar, acho que são 4 poderes diferentes, né? Um de regenerar HP, um tipo de um escudo de raio que circula, ataque de fogo. Isso eu acho muito legal. Mais uma vez parecido com o Shinobi. Exato. E eu achei isso muito bacana. Eu também, cara. Isso me cativou porque eu lembrei do primeiro Shinobi que eu joguei no Mega Drive, Revenge of Shinobi. Só que a diferença pra aquele Shinobi e esse Ganryu é que esse jogo ele é muito difícil. Eu achei também. Inclusive, pela minha própria experiência jogando, eu sentia que não compensava, na maioria das vezes, pegar o checkpoint. Depois que você morresse, era melhor começar a fase de novo pra poder enfrentar as coisas com mais armas, né? Com mais vantagens. E aí você voltar da onde você tava, era pedir pra gastar os continue à toa, porque tem continue limitado esse jogo, né? Exato. Mas tem esquema de você multiplicar a vida também, né? Acho que na segunda fase tem uma parte lá que você pega 2, 3 vidas, morre, aí volta do checkpoint, pega as 2, 3 da... e vai. Isso. O que vocês acham disso? Desse negócio de limitar continue pra criar essa dificuldade que antigamente fazia um sentido aí em questão de ports, porque era um port do arcade, e aí no arcade você tinha isso por causa de dinheiro, e agora, como é lançado direto pro console, não há muito essa necessidade. É mais um desafio mesmo, né? O que vocês acham? E me parece ser uma decisão deliberadíssima de design, porque é pra ele remeter ao estilo mais clássico de você ter um número limitado de vidas. Se você morreu, você recomeça lá do ponto do último checkpoint, ou do começo da fase, né? Por outro lado, se você pensar como o jogo ele se reinventa, os game types dele, os desafios que o jogo te cobra ao longo das 5 fases dele, no começo é um choque. No começo você fala, não, caramba, o jogo não era assim e tal, só que eu tô morrendo aqui, perdi todas as minhas vidas. Quando clica o que o jogo tá tentando te ensinar, da mecânica nova, ou da habilidade nova que ele vai cobrar de você dá pra dizer que ele é um jogo bastante justo. Não tem essa coisa assim de você ter mortes muito inesperadas, você ter inimigos que vêm do nada e acabam com metade da sua vida. Ele é bem objetivo nisso, ele bota na tela ali, você vê o inimigo correndo, ou você mata ou você ignora. No pulo é a mesma coisa, a plataforma. Você não vê pra baixo da plataforma. A não ser que você se aproxime, se abaixe e arrisque, né? Descer uma plataforma, tem chão pra baixo, não. Ele remete muito a jogos clássicos dos anos 80, 90 de arcade, e até porque, como ele é relativamente curto, essa dificuldade, né, ela te condiciona a ter que conhecer a fase, padrões, o que você pode e o que não pode, pra você conseguir progredir mais de boa, né? Que no começo você sofre. Assim, eu joguei a primeira vez, eu tinha até comentado com o Takeshi. Eu tomei uma ação e eu falei, não é possível, cara. Não é possível que eu tô tão ruim nesse tipo de jogo que eu joguei tanto a minha vida inteira. Né? E o Takeshi também ele falou, não, esse jogo tá difícil demais. Só que depois eu fui me acostumando, eu consigo chegar na última fase sem morrer. Só que na última fase eu me ferro. É que assim, são tantas coisas que o jogo já te dá logo de cara. É verdade. Você já tem corrida, você tem pulo duplo, você tem projétil, você tem espada, sabe? Tem tantos golpes, tem tantas coisas. O seu personagem, na corrida dele, você já consegue dar um ataque. Você pensa, é um tipo de jogo de você sair arregaçando, batendo e correndo e tudo mais. A primeira vez que o jogo te dá essa parede de falar, não é assim, é um choque. Você reaprende a jogar, assim, em questão de 15 minutos de começo do jogo. Quando eu vi o trailer, sem botar a mão no game, quando eu vi o trailer, eu falei, olha, tá chegando um joguinho aí numa ação meio parecida com The Messenger, sabe? O que saiu da Devolver há uns tempos aí. Sim. Aí eu falei, pô, legal, gostei demais de The Messenger, vou amar isso daí. E aí a gente chega no começo do jogo, é exatamente o que o Takeshi falou, o choque de você ter praticamente o arsenal inteiro à sua disposição logo de cara, e o jogo nem te falar que você pode fazer algumas coisas. Você nem sabe que você tem magia. Você vê uma barra ali, mas não sabe o que é. Ele é obtuso nisso, mas você vai descobrindo. Exato, você vai descobrindo. Só que quando você vai jogar, o jogo em si também funciona diferente. E assusta um pouco no começo, mas depois, que nem o Gil falou, dá pra ficar bom nele se você achar que o jogo realmente tem uma sincronia aí com o que você gosta do gênero e resolver investir pra aprender a jogar. Porque é isso, você tem que aprender a jogar, né? Ele exige um pouco de dedicação. É tipo você jogar Ghosts and Ghosts. Quem não jogou só ouviu falar, pensar, não, esse jogo é impossível. Porque você tem que terminar 2 vezes pra fazer o final. Só que depois que você entende o jogo, assim, as nuances da mecânica, ele não fica complicado, porque ele segue padrões. Então você repete aqueles padrões e burla regras. Com esse aqui também. E aí você vai descobrindo essas nuances. Só que, assim, tem alguns pontos dele que me incomodam bastante, né? Principalmente que eu joguei tanto na versão de PlayStation 4 quanto na de Play 5. Tem horas que, se você for rápido demais, usando tudo que você aprendeu e assim, pra tirar vantagem do jogo,
alguns comandos do jogo simplesmente morrem. Eita. Pelo menos comigo aconteceu muitas vezes. Eu tive esse problema também. Tô atacando e de repente eu não consigo dar espadada. Eu consigo andar, pular, mas eu não consigo dar espadada e nem jogar shuriken. Ou seja, eu não consigo atacar. Ué, por quê? É bug. É bug, basicamente, de colisão, né? Aí a situação é diferente. Tipo, eu consigo fazer tudo, mas não consigo andar pra trás, assim, voltar pra esquerda, né? Só pra frente. Ou não consigo pular. E isso entra num conflito porque eu quero platinar o jogo. E tem uma dificuldade que eu tenho que jogar ele do começo ao fim, sem morrer, pegando todas as Hanafudas, né? Porque se você pega a Hanafuda e morre, você perde a Hanafuda da fase. Ele não fica no checkpoint, você tem que começar a fase de novo. E aí tem pontos que, cara, se acontece isso, já estragou seu gameplay se o propósito é esse. Porque senão, você sai do jogo, abre o jogo de novo, dá continue, você volta de onde parou e vida que segue. Aí tudo normaliza, mas, cara, isso me incomodou muito. Pra um tipo de jogo que exige esse nível de perfeição na sua execução, no seu gameplay, não é o tipo de bug que deveria acontecer, né? Não mesmo. Se bem que eu admito que tem uns bugs que eu exploro também, né? Que nem, assim, na penúltima e na última fase, o salto de dificuldade do jogo é ridículo. Ele vai de 50 a 350. Jesus, amado. Não, peraí, o que tá acontecendo? Por que ficou tão difícil de repente? E é exatamente aquilo que acontece, né? Quando a gente tá jogando desde o começo, né? Você chega no final da terceira fase e você fala, não, agora eu sou o rei desse jogo. Exato. Chega a quarta fase, meu amigo. Que a quarta fase é o clássico cenário que são plataformas de pedra caindo e você tem que subir, né? Porque o cenário ele não para, ele vai descendo e você tem que subir, senão você morre. E aparecem inimigos, aí você tem que fazer uns pulos calculados, pular e dar dash pra você ir de uma ponta a outra, você não pode errar, não é morte. No meio da fase tem um trecho, Jeff, que é uma sequência assim, que são um mini corredor, tem pilastras no caminho, estacas no chão, né? Então se você cair é morte, aí você tem que fazer pulos calculados, né? Você pula, bate na parede pra escorregar, na hora que você cair no meio certinho, você dá um dash pra cair na outra parede, escorregar, um dash pra trás, escorregar e vai, sobe, vai, pula e não pode errar. Na hora que você aterrissa, tem um ninja esperando você pra te dar uma estocada de cima pra baixo. É nesse nível de desgraceira. O negócio de deslizar, principalmente, me lembrou um pouquinho Celeste. Só que assim, é só nessa quarta fase em diante que essa coisa aparece com uma frequência que você fala, não, peraí. É o gimmick da fase, no caso, né? Só que aí, você pode quicar na parede, pular, voltar pra parede com um dash, na hora que ele terminar o rolamento, pular e ficar fazendo isso pra subir a parede. Então, nessa quarta fase, nesse trecho, que ele é muito cabeçudo, você pode fazer isso e subir pra fora do cenário. Nossa! E aí você pode correr mais de metade da fase por fora, burlando toda essa parte. Já quebrou o jogo, então, é isso? É que assim, eu jogo esse tipo de jogo, eu tento, cara. Se tem possibilidade, eu vou atrás. Então, dá pra burlar com isso, né? Todo programa quebrando um jogo. Ele quebrou Dead Spaces da outra vez, agora ele quebrou Ganyu. Vamos ver o que vai acontecer aí. É um problema que eu tenho desde que eu comecei a jogar videogame, que se o jogo me dá possibilidades, eu vou testar. Eu até brinco com galera que faz jogo indie, né, conhecidos meus, que falam, cara, se eu testar o seu jogo, se eu achar glitch, eu acho que você não vai lançar tão cedo, né, se você for corrigir. Alguns chamam de bug, de problema. Pro Gil é um desafio. É um desafio. Eu testei isso em todos os cenários. Tem lugares que você morre, que o cenário ele te prensa como se fosse uma parede baixando, invisível, ele te mata no ar. Só que nesse trecho da quarta fase, eu falei, eu não vou sofrer aqui, amigo. Eu pulo, 70% da fase, me viro no final, mato o chefe, beleza. Mas a última fase, a batalha final, assim, ela é muito metódica, você enfrenta um bicho gigante, só que são várias etapas e você não pode errar, porque ele tem chuva de fogo, então tem lugar certo pra você ficar, aí você vai quebrando, né, o chefão em algumas partes do corpo, fazendo novas plataformas aparecerem, aí você pula e vai lidando até chegar na cabeça pra dar um golpe, cai e repete todo o processo de novo umas 3 vezes. É uma batalha de perseverança, de paciência, na verdade, né, porque é muito fácil você errar por impaciência, é uma batalha longa. Acho que talvez a batalha final seja um pouco mais longa e a última fase é uma guerra. A última fase é a única que eu não decorei. Tem pontos ali que eu uso esse esquema de você correr por fora da fase, né, por cima, mas tem outros que a fase, ela simplesmente me bloqueia, aí eu tenho que fazer o caminho normal e tem uns trechos ali que não é de Deus, não é normal. O cara que fez aquilo ali, ele tava com o ovo virado, tava mal em casa, brigou com a esposa. É aquela fase impossível do Mario, né, que saiu feita por fã lá. Que tem trecho que você tem que andar agachado e tem pontos que vem um inimigo que não dá pra você matar com 2 ataques normais. E tem pontos muito específicos para você pular, ou você vira e fica ali pulando, atacando, né, e arriscando, ou você avança. Para as duas coisas não dá pra você matar o bicho rápido, nem dá pra você avançar sem tomar dano. Caramba, aí você tem que conciliar. Basicamente. Assim, eu não consegui passar de certos trechos sem tomar dano.
porque eu não tô com magia, eu não perdi nada, eu tava com tudo cheio. Ninja Gaiden. Aí tem ponto que eu uso magia pra me defender, mas não adianta, cara. Entendi. Tudo bem, né? Eu não sou um bom exemplo de jogador, mas... E é aquela coisa, né? No final das contas, o bom é que o jogo ele não dá uma solução só pra você resolver todos esses obstáculos, Sim. toda essa enxurrada de inimigos, né? Porque mesmo o jogo ele oferece um troféu lá de você conseguir passar a fase sem tomar dano. Isso aí eu não fiz na primeira fase, mais fácil. Assim, eu acho esse jogo incrível, só que as 2 últimas fases é um salto de dificuldade muito surreal. Troféu Cuphead de dificuldade? Não, Cuphead é um passeio no parque. Olha mas só. A gente vai ter que falar desse jogo um dia, Gil. A gente vai ter que falar da sua estratégia de matar os amiguinhos pra se dar bem no jogo. Co-op. Não é uma estratégia, Olha né? lá, ó. Vou chamar o Cleiton aqui. Eu tento salvar o desgraçado, ele se suicida, eu não vou ficar salvando ele todo o tempo, né, cara? Eu tenho que me preocupar em ficar vivo também. Aí é sacanagem. Bom, mais alguma coisa a acrescentar, Takeshi, a respeito desse jogo? É obrigatório pra quem gosta desses jogos clássicos, pra quem é fã de Shinobi e pra quem é fã de Neo Geo, tranquilamente. Tem um bugzinho ou outro ali, mas assim, a jornada realmente é um jogo exigente, tá? Não se enganem. Você vai apanhar, feito um condenado no começo, mas depois que você pega o feeling, se você persiste um pouquinho, decora trechos, você conclui as fases muito rápido. É menos as 2 últimas, que aí tem muita tecnicalidade ali pra você burlar ou então seguir no caminho normal e no sofrimento, mas a recompensa é muito boa. Quem quiser, vá atrás, Ganryu 2, Hakuma Kojiro. Tem tudo quanto é plataforma. Ele é um jogo de março de 2022, cara. Então, assim, né, aquele joguinho de backlog. E os valores estão baratinhos. Na Steam, até a publicação desse podcast, R$35. Inclusive, eu acho que ele não tem os mesmos bugs que tem na versão videogame. Eu não sei se na versão videogame foram corrigidos. Na PSN, né, carinho ainda, R$90. No Xbox, 58. No Switch, 99. Quem curte esse tipo de jogo de plataforma, clássico, old school, vá atrás, cara. Maravilhoso. Concordo. Agora a gente vai falar de um beat'em up. O Gil gosta de beat'em up. Quem não gosta, meu amigo? Exato. Não vou falar que só ele gosta, porque eu também gosto bastante. E confesso que é um gênero que hoje, assim, pra mim, né, no meu caso, Streets of Rage 4 meio que bagunçou tudo, porque pra mim é ele agora. Em primeiríssimo lugar, no topo de tudo. Mas não é dele que a gente vai falar de River City Girls 2. Que é um game que vem aí numa sequência direta do jogo anterior de 2019 e é um lance meio que tipo, vamos reaproveitar e evoluir, né, Gil? Que é basicamente isso, né? Ele pega o primeiro jogo, descarta alguns cenários, mas repete tudo, dá uma trabalhada inacreditável botando mais elementos pra tornar ele mais vivo, então tem mais gente no ambiente, reaproveita todos os quadros de animação de todos os inimigos, dos bonecos, mete mais coisa ali. Conteúdo. Ele bota umas mecânicas de jogo de luta ali que você pode fazer combo, chain combo aéreo. Eita vida. Takeshi, pode falar um pouco mais de River City como um todo, né? Porque a gente sabe que a franquia nasceu aí do original em japonês, que era o Kunio-kun, né? Muito feliz de saber que agora a franquia que começou como Kunio-kun, ela vai ter sua própria dinastia na versão ocidental, né? Com o River City Girls. Porque no Japão ele é o quê? Ele é basicamente a autobiografia do criador, do Yoshihisa Kishimoto. Autobiografia. Que é basicamente as aventuras da juventude dele transformadas em videogame, Meu que era Deus. a série Neketsu Koha Kunio-kun. Takeshi, me fala que aquela versão do Kunio-kun de Olimpíadas foi baseada num esporte que ele fez quando era jovem também, porque aquilo é sensacional, mano. Se for praticamente o registro da vida dele. Uma tarde desocupada, né? Porque muito provavelmente o próprio Kishimoto deve ter olhado assim, porque assim, se você pensar que o próprio Spartan X, né, como a gente conhece ele aqui no ocidente, ou Kung Fu Master, né, ele é considerado realmente o primeiro dos beat'em ups, né, da Iron. Sim. Mas o Kunio-kun, eu acho que ele é o que trouxe mais essa narrativa, essa coisa meio da história, né? De você ter um objetivo mais claro, mais definido, né? De por que você tá indo lá bater nos bandidos, batendo na gangue rival. No Japão, esse jogo, ele é focado em briga de gangues entre escolas, né? Briga de delinquente. E tem toda uma razão pra você sair atrás das outras escolas, surrar os caras, porque simplesmente pegaram um amigo seu, deram uma surra e, peraí, isso não vai ficar assim não. Aí você vai atrás e, né? Tem todo um contexto ali, tem toda uma explicação, tem toda uma conversa, um diálogo entre o protagonista, às vezes até com um líder de algumas gangues que você passa pelo caminho, e aquilo vai criando e construindo um negócio que, no ocidente, quando os jogos derivados dele, ou até o Double Dragon, pegou aquela narrativa mais seca, clássica de filmes dos anos 80, né? Sim. Sequestrar a namorada do cara, não sei o que, beleza, vamos revirar a cidade e resgatar a mina. E depois furar o zóio do irmão. Então, assim, no ocidente você pode ver a galera que
curte muito beat'em up dos anos 80, 90 que jogou nos arcades, até pesquisar e estudar isso, quase todos os beat'em ups no ocidente, a premissa era muito simples, né? Tipo, sequestrou fulana, beleza, vamos lá. Sequestrou a namorada, vamos lá. Resgate, era isso. E o Kunio não. O Kunio já tinha um negócio que era bem diferente, mas talvez pra época, pro ocidente, você botar estudantes brigando em guerras de gangue, os caras saindo na mão usando arma branca. Tanto é que acho que o primeiro jogo da série Kunio-kun ele veio como Renegade aqui pro ocidente, né? A adaptação Renegade, eles botaram todo um figurino baseado naquele filme lá, o Guerreiros da Noite. Sim, o The Warriors. É engraçado porque, apesar de ter realmente mudado toda a estética pra uma coisa mais ocidental, até pra aumentar a idade dos personagens e tudo mais, você vê que ele deixou alguma referência ou outra, né, pro personagem principal. Tanto é que é Mr. K, de Kunio, talvez? Provavelmente. Engraçado que, assim, curiosidade, The Warriors influenciou a delinquência no Japão, não só nos jogos, como também nos quadrinhos, né? Porque o Hiroshi Takahashi, o autor de Crows, totalmente inspirado no The Warriors para criar todo o universo que hoje é tido como o principal nesse mundo de transformar delinquente em mangá, né? Sim. Que é basicamente The Warriors é a fonte de inspiração para todo mundo. É bizarro, cara. É muito bom aquele filme, muito bom. E ao mesmo tempo o Japão devolveu pro ocidente na forma do Double Dragon, né, depois. Pois né? é. Ah, é verdade, exato. Voltando ao River City Girls 2, como foi dito antes, ele continua diretamente do primeiro jogo, né? Dessa vez ele trouxe aquela coisa mais Japão mesmo, mais mangá, mais cômico, mais absurdo. E ele faz uma unificação dos universos dessas franquias que vieram do Kunio, os derivados, Double Dragon. Ele consegue unificar isso de uma maneira divertida, tem um valor histórico pra galera que manja, assim, que gosta de beat'em up e acompanhou essa evolução, seja por revistas ou posteriormente pela internet, né? Porque a série Neketsu, no geral, assim, tirando o que foi adaptado, a maior parte ficou no Japão por muito tempo. Ficou no Japão. E acho que até uns poucos anos atrás começou a vir, seja por emulação e depois oficialmente, assim, em pacotes que lançaram. Eu acho que a Arc System Works, ela fez uns pacotes de Kunio-kun e colocou no ocidente muita coisa deles. Não sei se tudo, mas colocou muita coisa, né, Takeshi? É basicamente assim, a Technos, que era a criadora original da série, meio que faliu, né, bem dizendo. Uhum. Aí muitos dos assets, das propriedades intelectuais deles foram pra Medium, que depois foi adquirida pela Arc System Works, que agora tá fazendo esse trabalho de trazer o Kunio-kun pro ocidente. Agora que existe essa demanda, né, por uma estética mais anime, por jogos mais japoneses pra virem pro ocidente. Verdade. Mesmo, né? É um momento, né? E é um pouco daquela coisa, porque o pessoal, na verdade, mais familiarizado com a estética do Kunio-kun do que o pessoal imagina, porque o próprio Nintendo World Cup, aquele jogo de futebol violento do Nintendinho, originalmente era um jogo da série Kunio-kun. Que também tem um jogo de queimada. O Dodgeball. É maravilhoso. Então, tudo isso tem nesse River City Girls 2. Tem minigame de queimada e pegando essa coisa do passado com o atual, o Shodai Neketsu Koha Kunio-kun para Super Famicom foi o primeiro a misturar, né, beat'em up com elementos de RPG. Então você tinha a parte de pancadaria, mas também você tinha a porção Slice of Life, que você ia na loja, ia na biblioteca, lia uns livros, as revistas para você aumentar status de conhecimento e ficar mais forte em algumas etapas. Não sabia disso. É incrível, cara. Então, assim, o beat'em up com RPG meio que surgiu desse jogo lá do Super Famicom no Japão, né? E tem exploração de cenário e, assim, o River City Girls, ele basicamente pega isso e fala, bom, isso aqui é um jogo de RPG, ele é muito RPG, o 2, só que ele tem uma porção beat'em up. E aí, os caras foram ao extremo, porque assim, se você olhar superficialmente comparando com o jogo anterior, o primeiro River City Girls, você olha e fala, é o mesmo jogo, só que com coisas a mais. Quando você joga, cara, é outra coisa, é um universo Você está querendo me dizer que ele é tipo um Yakuza 2D? Na verdade, é o pai do Yakuza. Posso arriscar que ele é o avô do Yakuza. Ô, louco. Pensei que o Shenmue tava na parada aí, o Yakuza de Excel. Ô, louco. Yakuza de Excel. Segundo Humberto. Desculpa, devo dizer que nosso estimado colega Humberto, acho que muita gente conhece ele aí, ele já mandou essa e, cara, ficou pra sempre. Shenmue é o Yakuza de Excel. O Maxon Lima tremendo. A gente já falou isso pra ele, ele tremeu. Abraço, Maxon. Abraço, Humberto. Voltando a focar no jogo, o River City Girls 2, ele entra naquela pegada de maior, melhor, mas exagerado, né? Ele faz essa unificação dessas franquias do Kunio, Double Dragon, pega personagens de vários momentos e joga agora ali como elementos, né? Seja de
parte da narrativa, por exemplo, nesse jogo você joga com 4 personagens. Legal. Que é ótimo, né? No original você jogava de 2, que era com as meninas. Misako e a Kyoko. E nesse agora você joga com elas duas e joga com os namorados delas também. O Kunio e o Rick. Ah, dá pra jogar. Esse Kunio não é exatamente o Kunio da franquia original, mas tem o Kunio da franquia original também, que ele vem como um boneco de suporte. Aquele o visual 8 bits, aquele meio quadradinho assim. Exatamente. Como assim ele não é o Kunio da franquia original? É que esse Kunio, ele é um outro, assim, é uma unificação de universo. Tanto é que você tem o Billy e o Jimmy, eles são mestres de academia, né? Cada um tem a sua. Certo. Então, cada boneco são 6 ao total, porque você joga com a Marion, que é a namorada lá dos irmãos Double Dragon. Só que aquela é uma mina independente. Ela era um DLC, não era? Não. Ela é personagem do segundo jogo, né? Ela é personagem secreto. Ela é um chefe que você derrota e ela vira jogável. Saquei. E ela conta a história dela, que ela fala, então, né, eu andava com os irmãos lá, a gente era muito amigo, só que aí eu fui sequestrado e eles meio que foram fazer outra coisa e me esqueceram. Então eu cansei de esperar, comecei a treinar e eu me salvei. Aí você vê, cara, ela toda malhada, ela desenvolveu um monte de técnica de agarrão. Ela é tipo uma mistura de Zangief com King do Tekken. Que exagero! Ela tem comando de agarrão, que ela, tipo, derruba o cara, ela pega o cara pelas pernas no chão, gira, pode movimentar como se fosse um peão, joga o cara pra cima. Se o cara quicar na tela, você pode pular e dar agarrão no ar e fazer combinação destrutiva. Tem também a Prove, que ela de outro jogo da série, que ela era um personagem jogável e aqui ela foi remodelada e também é jogável. Ela é um chefe que você derrota e ela fica acessível. Cada um dos 6 bonecos tem sua própria mecânica de combate, tem seu próprio estilo de luta e seus próprios combos. O jeito de jogar é parecido, mas a forma como as coisas funcionam e se conectam é um jogo de luta. Você se especializa num boneco, faz combos absurdos, só que você tem que comprar essas habilidades com os irmãos Lee, né, nas lojas. Isso que eu ia falar, você tem que comprar alguns poderes, alguns golpes novos, você pode personalizar o boneco no final das contas ou não? Não personalizar, todos eles têm uma lista de golpe pré-definida e você tem que ir comprando esses golpes, né, como se fosse um aprendizado, uma aula. Ah, tá, entendi. E aí você vai liberando e aí você vai fazendo combinações, então combo mais extenso. É uma delícia de jogar. Eu vi você jogando, eu achei bem interessante, fiquei com muita vontade de jogar. Sem contar que ele tem um monte de referência a jogo de luta, que nem eu falei, Street Fighter, a Misaki e a Kyoko, uma usa giratório e chute rápido da Chun-Li, a outra usa soco forte Shoryuken, Shoryuken de fogo, rasante. Você pode rebater os inimigos nos cantos de cenário, então eles quicam, eles voltam, você emenda combo, e aí você faz combo infinito. Interessante, essa mecânica de bater na parede também tem no Streets of Rage, e é bem legal também, funciona super bem. É uma loucura, bicho, é muito bom. Eu tô com muita curiosidade, quero experimentar. É um jogo muito longo, como eu falei, ele é um RPG que ele incorpora um beat'em up. Certo. Os cenários são gigantescos, você pode explorar, tem muita loja, cada loja que você entra tem coisas que você compra pela primeira vez, você ganha um boost, né, de status. Então, a loja, você compra algum item que você equipa, você ganha um status de melhoria de ataque, ou de chute, ou de soco. Então, você tem que comprar em todas as lojas para ter a melhoria máxima. Entendi. E é uma delícia você ficar explorando o cenário, né? Porque eles estão mais rebuscados, tem muito mais elementos, são mais coloridos, é vibrante, é diferente, tem muito mais caminho, tem muita coisa secreta. É um RPG, você tá explorando aquilo quando não tá lutando. Aliás, essa coisa dessa expansão, de toda essa coisa bem da alma do RPG, também acho que vale a pena mencionar que o trabalho da WayForward com todo o mundo do jogo é um negócio digno de nota, né? As animações deles, né? É uma coisa que eles já foram aprendendo com as séries próprias deles, né? O próprio Shantae, né? Might Sweet Force, exatamente. Né? E não é de hoje, né, que eles brincam com a série e trazem uma versão, um remake, no caso, um reboot, de forma satisfatória, porque meio que a galera gostou também do Double Dragon Neon, lembra? Sim. Ele tem uma vibe meio Tartarugas Ninja, mas talvez é deliberado, né? Essa coisa mais humorística e tal, mas assim, pensando que Double Dragon originalmente no Japão era Mad Max com Hokuto no Ken. Você falou das Tartarugas Ninja, né? A gente tem um jogo novo também, aí da Dotemu, né? Que saiu. Maravilhoso. E ele, eu acho que ele é mais parecido com o arcade clássico, menos focado nessa parte de porradaria que nem parece ser o River City, né? Porque eu não joguei ainda, então não tenho como falar. Ele tá mais parecido aí com o Streets of Rage mesmo, né? Cara, eu arriscaria dizer que o River City Girls, ele realmente caminha mais pra uma direção de um Yakuza 2D. Que maneiro, cara. Yakuza não, Like a Dragon agora, né? Agora é Like a Dragon. Vai bem nessa pegada. É que o Tartarugas, ele tem um feeling de jogar porque ele é muito arcade, né? Ele brinca muito com o clássico. Ele é full arcade, né? Só que ele tem bastante coisa nova, o que é legal. Mas ele é bem arcade. Referência a golpes de personagem que a gente conhece, né? Aqui também ele faz isso, só que nesse jogo, como eu te falei,
ele basicamente ele entrega um jogo de luta que você vai descobrindo coisas e se especializando e fazendo coisas absurdas. Legal, legal. É o modo World Tour do Street 6, aguarde. Não, mentira, tô zoando. Você tá me dando as deixas, cara. Eu não posso me segurar às vezes. O que é legal é que esse jogo, ele respeita tanto a própria história das franquias, né? Que ele pega um monte de personagem referência que a galera que manja, assim, que gosta dessa subcultura, digamos assim, né? Ele vai ver um monte de personagem de vários jogos e vai encontrar nesse jogo. Então esse jogo ele é uma unificação de tudo. Ele é maravilhoso. O jogo tem voz? Tem. Ele é todo legendado. A estética de quadrinhos dele, né? Pra contar a história, né? Sim, as histórias. Ele é muito divertido, assim, o enredo é bobo, né, porque é de vingança, as meninas atrapalharam o movimento da Yakuza que dominava a cidade ali no primeiro jogo, né, porque acharam que os namorados dela tinham sido sequestrados, e os caras, tipo, pegaram meio que carona e foram parar numa casa de banho. As minas revirou a cidade e estragou todo o esquema da Yakuza, né, tinha os movimentos de grana, essas coisas. Meu Deus do céu. E aí no 2, como elas estão marcadas, aí a Yakuza vê, vamos queimar essas minas aqui, porque vai estragar o nosso negócio de novo, né? Vamos queimar. E aí começa tudo a treta de novo, de vingança. Meu Deus. E assim, de evolução, né? Eu sei que eu tô falando muito, mas de evolução de mecânica. Por exemplo, no jogo anterior, no River City Girls, você podia surrar qualquer capanga e meio que contratar ele pra... Então, você trabalha pra mim ou você morre. Virou Timpira. Virou seu cupincha. E aí você usava ele como suporte. E aqui nesse segundo, você pode ter 2 suportes simultâneos. E esse suporte, ele pode ser usado como Marvel vs Capcom. Você pode usar eles para emendar combo, esticar o combo. Ou quando você tá tomando uma surra e tá cercado, você troca de lugar, você manda o cara pra apanhar no seu lugar e você recua. Nossa. Sabia que tem Soul Bad Guy e a Jan Kuradoberi Como assim? nesse jogo como suporte? Mas é collabzinha? Vieram do nada, assim? Eu lembro de algo, mas, cara... Agora que é da Arc System Works, né? É verdade. Se vacilar, até o Guilty Gear faz parte do universo do River City Girls, cara. Não duvido, não duvido. E ele tá pra todos os consoles, né? Basicamente todos os consoles. Eu queria experimentar, mano. Nintendo Switch, PlayStation, Xbox. Ainda é meio carinho, principalmente na Steam, no Switch, é R$212. Por que tão caro? Eu não sei, cara. Ele é mais barato no Xbox. Ele tá R$147. Esse é um clássico jogo que podia estar no Game Pass, né? É. E eu fico naquela, cara, que recomendar ele legal, mas apesar do preço, pra galera que tem esse julgamento de se eu vou pagar caro que o jogo seja longo, que me prenda, ele consegue fazer isso. Mas o meu maior problema com o jogo é que ele tem muito load, cara, e eu não consigo entender porque na nova geração isso não conseguiu ser otimizado. Sempre que você muda de cenário, tem uma tela de load. E essa tela de load, não importa se é Play 5, Xbox Series X, ou no Switch, ou no Play 4, é quase o mesmo tamanho, assim, demora. Acho que provavelmente é por conta dos consoles mais antigos, né? É, isso que eu ia falar. PlayStation 4, o Xbox One já são consoles que já vão bater quantos anos já? 11? Por aí. Pois é, e no PC eles otimizaram isso, né? Então, roda o jogo a 60 quadros, é uma delícia. Nos videogames, até onde eu tinha jogado, é que eu platinei esse jogo, né? Foi quase 70 horas de jogo, e é muito bom. Ô, louco. Cara, tem uma porrada de coisa pra fazer. É muito divertido e a trilha sonora é simplesmente incrível. Algumas músicas, elas são cantadas e tem aquela brincadeira de filme dos anos 80 e 90, manja que tá acontecendo a cena e a música tá narrando o que tá acontecendo. Muito bom, muito bom. Curioso. Quero ver se consigo pegar ele. Eu não sei se vale a pena talvez esperar pra ver se sai alguma promoçãozinha. Já esperou até agora, né? Mas é maravilhoso esse jogo, cara. Eu fiquei encantado e eu preciso voltar pro primeiro. Quem acompanha o perfil da WayForward no Twitter, vira e mexe, eles soltam as promoções. Eu sei que eles soltaram um pacote com a série Shantae ali que foi tentador. Que legal. Fica a minha dica aí. Vamos anotar tudo. De volta aí agora com mais um lançamento, talvez um relançamento, mas pra gente é total lançamento, porque é novidade, é o Like a Dragon Ishin. Eu quase falei Dragon Ball Ishin, não sei porquê, mas é Like a Dragon Ishin, que é o jogo novo aí da franquia Yakuza, que agora tá chamando Like a Dragon, né, desde o Yakuza 7. A gente tem aí um lançamento de 2014 chegando com ares de remake. Ele é basicamente um remake, porque ele pega o jogo da geração do PlayStation 3 pro PlayStation 4, né? E transformou num jogo agora pra geração atual, né? Inclusive, o engraçado é que ele começou oficialmente a botar o nome do jogo como Like a Dragon pra tentar distanciar dessa coisa da máfia japonesa, só que no final das contas, o retrato que ele tá dando pra essa época do final da Era dos Samurais acaba sendo uma coisa muito mais próxima do que é o Yakuza. Ah, sim, com certeza. E também acho que é legal também falar
por ser um remake, eles trocaram o motor gráfico. Ele tá sendo rodado na Unreal agora, né? Sim. E no final das contas, eu acho que isso tem muito a ver com o próprio estúdio, o Ryuga Gotoku Studio tá treinando a equipe deles pra poder trabalhar com a Unreal Engine pros próximos projetos mesmo, né? Porque curioso. até então, eles tinham, né, aquela Dragon Engine, que ela estreou basicamente com o Yakuza 6, né, o Song of Life. Isso. No final das contas, a Dragon Engine, ela era um motor gráfico que funcionava muito bem para os jogos nessa geração, PlayStation 4, Xbox One, né? Uhum. Só que eles ficaram muito tempo para poder desenvolver a engine e ao mesmo tempo tinham que desenvolver o jogo, né? Então, no final das contas, eles não tinham tanto tempo para poder aprimorar muitas coisas para a engine. Eles até colocaram muitas coisas no set, no Like a Dragon, né? Tanto é que transformaram o jogo em batalhas por turnos, toda essa questão de você poder ter a física, né, bastante aprimorada com objetos no cenário. Foi uma doideira isso daí, né? Tipo, quando ela saiu no 6, você tinha a animação do Kiryu bebendo água da garrafinha, assim, ó, e a mãozinha jogando fora a garrafa depois. Isso caiu, né? Tipo, porque, se eu não me engano, são 3 jogos, né? Sim. O 6, o Kiwami 2. Isso, e o Like a Dragon. Sim. E aí no Kiwami 2 já não tem isso, né? Na verdade, eu acho que os 2 remakes, né, dos primeiros jogos de PlayStation 2, eles meio que também devem ter servido mais como um treinamento, né, do pessoal com a tecnologia nova, né? É que o primeiro Kiwami, ele veio no formato do 0, né? Tipo, acho que não mudou. Isso, ele já é uma engine aprimorada sim. Tá. do que era do Ishin original. Tava no topo do topo do topo, né? Foi Ishin, 0 e Kiwami, né? Nessa ordem, né? Os jogos quando saíram lá atrás. Isso, 2014 a 2017, né? Acho, algo assim. Por aí. E logo em seguida foi quando surgiu o 6, que era pra ser a história de encerramento do Kazuma Kiryu. Exato. São Kiryu, o protagonista, patriarca da família, enfim. E lembrando aí também, pra quem não sabe, o Ishin foi o primeiro dos spin-offs da franquia a sair no ocidente, porque a gente teve também o Kenzan lá no Play 3, inclusive o primeiro jogo, né, da franquia Yakuza no PlayStation 3, e ele não veio pro ocidente. Ele também foi meio que um jogo pra pessoa poder se acostumar com a tecnologia nova do PlayStation 3, que decididamente era um console difícil de você desenvolver pra ele. Todo mundo falava isso, né? Pode crer. E no final das contas ele foi um jogo feito pra poder se soltar um pouquinho, né, da história do Kazuma Kiryu. Criaram esse spin-off onde você tinha o elenco da série Yakuza se transformando em atores, né, pros personagens numa história completamente nova. Maravilhoso. Então você tinha, por exemplo, o Kazuma Kiryu, que no final das contas ele foi meio que transportado para a época do Japão antigo com o nome de Kazuma Nosuke Kiryu, que também assumiu a identidade de um certo samurai chamado Miyamoto Musashi. Então. Formato esse que talvez as pessoas estejam até habituadas a ver, por exemplo, no cinema em Hollywood, né, que é o Star System, que alguns diretores, meio que, se você reparar, eles usam certos atores em recorrência nas suas obras. E isso gera aquela coisa, quem será que o fulano vai escalar? Os filmes do Adam Sandler é tudo assim, né? Você já reparou isso? Mas o Adam Sandler chama os amigos, mano. Mas são sempre os mesmos, sabe? Isso também é aplicado nos mangás, por exemplo. O Tezuka fez muito isso na época dele, colocando personagens que visualmente eram os mesmos da obra anterior, mas em novos papéis, entre aspas. E Hiro Mashima, recentemente, acho que é o maior utilizador do formato do Star System, que desde o primeiro trabalho que ele lançou, ele traz personagens, recoloca personagens em obras novas, ao cúmulo de a gente chegar em Eden Zero e praticamente todos os personagens de Fairy Tail tá no mangá, só que com personalidade nova e, obviamente, outra narrativa, outra história, né? O Masami Kurumada com os Cavaleiros do Zodíaco também, né? Você Exato. tem o Seiya em todos os mangás do Kurumada. Nos mangás, eu acho isso meio estranho, porque é muito forte a associação, cara. Já no jogo... Não, é idêntica, Outro dia eu vi um mangá lá do Seiya, que eu nem sabia, que o Seiya, ele tá, tipo, voando numa espécie de Pegasus. É o BTX, pô. É o BTX. Entre aspas, muitas aspas, todas as aspas, se você lembrar, continuação de Cavaleiros do Zodíaco. Não é, tá? A gente tá zoando só, mas é engraçadíssimo. Enfim, desse Ishin, os personagens, eles interpretam algumas figuras históricas dessa época do Japão. No final do Shogunato, né? Do Shogunato do Tokugawa, Seria o período do final dos Shoguns e a ascensão do Imperador do Japão, né? Eles queriam devolver o poder pra ele, né? E nessa trama, o protagonista, que é o Kiryu, interpretando esse personagem, ele foi acusado de um crime que ele não cometeu, né? Que é o
pai adotivo dele foi assassinado, pensam que é ele, e aí querem a cabeça dele e ele meio que se infiltra numa gangue pra tentar achar o culpado. Essa gangue, entre aspas, né, é só o grupo de extermínio de rebeldes da época do Shogunato. Que é o Shinsengumi, que é os lobos de Mibu, né, como eles chamam. E é maravilhoso, porque quem gosta de mangá, quem gosta de anime, quem assistiu Kenshin, quem leu obras dedicadas a esse grupo... Hakuoki, pode crer. Enfim, o Shinsengumi não é um grupo estranho. O período da história onde isso acontece também não é um período estranho. E o Ryoma Sakamoto talvez seja uma figura um pouco diferente, porque não é sempre que ela aparece nas histórias, mas nas novelas são outros 500, e filmes, assim. O Japão tentou exportar aí, através dos seus filmes, Ryoma Sakamoto pro mundo, né? Não sei se pegou muito bem, mas ele é um personagem super famoso, personalidade histórica, inclusive. Então, o Ryoma Sakamoto, ele era um personagem que ele realmente reflete muito o tempo que o Japão estava vivendo, a época do Japão, porque era uma época onde o shogunato tava meio que estrangulando o Japão para manter o país fechado às influências do Ocidente. O Japão tava meio que numa época de se ocidentalizar. Tanto que ele é um personagem que sempre é retratado como essa mistura entre a vestimenta japonesa, a katana e também a arma de fogo, que é uma coisa muito ocidental, né? É um personagem que assim, é meio que tido como essa coisa do herói idealizado, era coisa que representava uma nova era do Japão. E no final das contas é muito interessante que a premissa do jogo, ela basicamente é como seria se um dos heróis da libertação da nova era japonesa se infiltrasse na polícia do grupo de extermínio da era antiga. Que é muito doido, cara. Eu não imaginava isso acontecendo na história e é o que acontece, sabe? Basicamente, ele pegou aquela pergunta que todo mundo faz. Vocês já viram Bruce Wayne e Batman ao mesmo tempo no mesmo lugar? Exato. Então vocês nunca viram Ryoma Sakamoto e Saito Hajime também no mesmo lugar ao mesmo tempo? O nome dele não era tão forte, talvez, mas enfim. Ele assumiu a alcunha de um dos personagens mais icônicos aí da cultura pop. Pra quem conhece Shinsengumi, meio que conhece os capitães, né? Tipo, E aí você tem esse Saito Hajime, que é o cara que eu acho que deles é o mais popular. Pelo menos aqui no Brasil, né? Principalmente depois de Samurai X. É. Ele não só é mais popular, mas acho que é o que você tem mais registros também da existência dele, né? Porque... E do pós, né? Pós-Shinsengumi, o que ele vai fazer depois e tudo mais, né? Porque os outros são muito complexos aí de estudar. E acaba virando um personagem incrível. Falando nessas figuras históricas que são retratadas aqui, com suas licenças poéticas, os personagens que interpretam elas, alguns são dos jogos clássicos da série Yakuza, né? Da franquia convencional. São personagens secundários ali, mas importantes da história. Sim, todos são, é. Então, só que nessa versão, né, nesse remake, eles mudaram, né, alguns personagens, se eu não me engano. Eles aproveitaram alguns lançamentos mais recentes e trocaram personagens que são importantes também para a história do Yakuza como um todo, mas que resolveram colocar pra dar, imagino que um up, né, mais uma força maior. Na época, o Ryuga Gotoku Ishin, ele foi lançado até antes do... que foi lançado no ocidente como Yakuza 0. Sim. Então você tinha personagens até o 3, na verdade, né, que eram bastante populares, né, da série. Você tinha alguém que representava o Goro Majima, alguém que representasse o Ryuji Goda, alguém que representasse... enfim... E no final das contas, esse jogo ele foi uma oportunidade para o ocidente poder conhecer também. Como o jogo mais popular da série até hoje ainda é o Yakuza 0 no ocidente, eles pegaram atores que fizeram muito sucesso, que são muito populares desse jogo e trouxeram para o remake, né? Então, no final das contas, eles pegaram justamente personagens que eram muito populares, justamente do Yakuza 0, que eram os 3 capitães lá do clã Tojo, que seriam o Kuze, Awano e o Shibusawa, né? Os 3 chefões. O trio de vilões, que né? eram interpretados por atores muito famosos também no cinema japonês, né? Exatamente. Principalmente o Awano, né? O ator que faz o Awano, ele fez um mega sucesso no Japão ali no final dos anos 80. É um daqueles macho man do rolê, assim, sabe? Rick Takeuchi. Rick Takeuchi, cara. Você olha as fotos dele do passado. Gil, você ia amar os filmes desse cara, na moral. Tem que ir atrás disso, pelo jeito. Ele é tipo Bruce Willis com o Tom Cruise e batendo em todo mundo, assim. É basicamente isso. Uma pegada mais bad boy, assim. Bad né? boy muito legal, total. Né? Esse jogo, né, como ele foi refeito, algumas coisas dele mudaram, principalmente em termos de mecânica, mas ainda assim tem aquele toque de jogo clássico. Isso me deixou um pouquinho triste, me fez acelerar um pouco, tipo, eu acabei não fazendo tanta side mission, side quest, que nem normalmente eu faço nos jogos da série,
porque o combate não me agrada muito, mas eu quero muito ver a história. Então, eu acabei indo atrás da história. E eu ficava muito na história principal e fazia menos a parte extra, né? Que também tem um puta charme, assim, no universo. Sim, eu acho que a parte mais incrível desse jogo, cara, são os extras e as sub-histórias, né? Aquelas historinhas paralelas. E dessa vez eles não me atiçaram muito. Acabei ficando mais na turma principal. Mas, lembrando sempre, né? Tipo, o minigame principal do jogo, que é a tal da... A gente vai chegar nisso, né? A fazendinha, né? A criação, a vida paralela do Saito em relação ao Shinsengumi, em relação ao lado do Ryoma Sakamoto, vivendo com a Haruka, inclusive. A Haruka interpreta uma menina nova lá que perdeu família, perdeu tudo, e ele acaba cuidando dela. Essa história, esses minigames são muito bons, né? Mas eu acho incrível. Eu foquei mais na história porque realmente as coisas que o Yakuza 0 e os próximos Like a Dragon evoluíram com o passar dos anos, esse me entregou de um jeito que eu não aguentava mais, velho. Eu não aguento pegar um negocinho do chão, Takeshi. Assim, um contraponto que eu faço contigo é que eu joguei o Yakuza 0, quando eu comparo mecânicas do que tá lá com esse aqui ele é muito datado. Mas esse, de certa forma, ele teve algumas melhorias. Ele tá bem mais dinâmico comparado aos outros jogos da série principal, tipo, do 3 em diante. Só que, lógico, né, comparado com os mais recentes, ele perde muito, ele ainda parece um jogo datado, mas particularmente eu acho a mecânica gostosa, mas eu entendo que chega um ponto que ela é cansativa. Os combates de chefe são meio cansativos. O combate de chefe é ridículo, cara, porque o chefe ele só fica na defesa, mano, então você fica batendo, é uma esponja de pancada. Uma coisa que eu senti, né, no caso desse jogo, em relação ao original, né, do PlayStation 4 e do PlayStation 3, é que muito desse sistema dos cards dos personagens, algumas coisas que acabaram sendo levadas para o lado do DLC, né? Um certo nível de poder você consegue até pular algumas etapas se você pagar a mais. É pra ganhar as cartas, né, que dão o boost das habilidades. De certa forma, eles até deixaram um jogo menos burocrático do que ele era em relação à versão antiga, né? Sim. Isso sem dúvida. Melhoraram algumas coisas, o tempo de loading, a transição de cenas, tudo isso eles melhoraram bastante, né, em relação ao que era o original. Mas aqueles mini loading, Takeshi, aqueles mini loading de pegar coisinha do chão, de falar. Você entra mais rápido no combate do que numa cutscene de conversa, por exemplo, assim. Que é estranho, né? No final das contas, pra vocês sentiram que a história então acabou carregando mais a vontade de avançar no jogo do que a própria mecânica dessa vez? Como um fã antigaço e que acabou jogando esse por último, pra mim a história é o fundamental. Eu fui louco pra descobrir o que tava acontecendo, por que ele assumiu essa postura de ser um personagem extra dentro da própria história. Ele entrando no Shinsengumi, quem eram os capitães que iam atuar aí nos papéis antigos clássicos dos personagens, quem que ia fazer cada um dos personagens, a aparição do Nishikiyama, que não é o Nishikiyama, tá? Só pra avisar, foi incrível. É só sucesso, cara. É muita coisa legal que me fez continuar a jogar mais do que o próprio combate e mecânicas do jogo em geral, assim. No final das contas, isso acaba sendo até um ponto forte, né, pra franquia Like a Dragon como um todo, né, porque a mecânica do jogo, ela realmente tá um pouco mais datada, são coisas que eles vão melhorar com o tempo, ao longo dos próximos títulos, mas a história, a maneira como eles retratam aqueles personagens é o ponto forte, né. Sem dúvida. Que você tem a Shinsengumi, que é quase folclórica no Japão, né, é icônica, né, no cinema, nas novelas japonesas, e dessa vez eles não estão sendo retratados de uma forma assim tão solene como eles normalmente são tratados. É uma coisa meio comparado com o Yakuza mesmo, uma organização com uma hierarquia muito definida, com personagens com ambições, aquela coisa meio que um querendo derrubar o outro, né? Você fica bem dentro da história ali deles, da amizade, do sigilo, né, dos segredos. Assim, tem um ou outro filme que retrata esse tipo de relacionamento, só que dessa vez a gente tem isso somado a todo esse conceito de máfia que a gente vê desde o começo do jogo e que é seguido à risca ali, que é muito bom. É muito bom esse contraponto. O que eu acho bem interessante nesse jogo, assim, voltando mais pra mecânica, é que o sistema de combate dele é dividido em 4 estilos, comparado aos outros, que não tem isso, né? Que é uma coisa que você mistura muito, mas é muito mais orgânico. Esse aqui ele te dá essa liberdade, né? De você sair na porrada, no clássico, né? Chute, soco, agarrão. Eu acho que isso meio que virou rotina, né? A gente teve o Yakuza 4, que incorporou os novos gameplay baseado nos novos personagens. E aí depois, meio que todos esses personagens viraram facetas do Kiryu, né? Porque você meio que joga trocando estilos e fazendo isso. E o Ishin tem esses 4 estilos que são completamente diferentes. Jogar com espada é um negócio completamente bizarro, diferente. O Wild Dancer é absurdo, cara. E o Brawler é muito básico. É o Kiryu normal, você batendo com ele. Aí o espada é diferente. O Gunman, né, que é o de pistoleiro, é estranho, porque não funciona direito, parece. Mas talvez se você
evoluir ele ao máximo, ele fica muito forte. Fica pelão, cara. É ridículo. E o Wild Dancer que mistura os dois estilos, que é maneiro também fazer, né? Lembra um pouco do Devil May Cry, talvez? Poderia, viu? Poderia, mas sonha. A coreografia. Não chega tanto. Ele faz tipo uns combos, né? Ele dá uns golpes e de repente ele finaliza com um tiro, ou então ele dá uns tiros pra enfraquecer o cara, abrir a guarda. O Wild Dancer, eu uso ele muito pra lutar contra mob. Tem muita gente em cima de mim, meto o Wild Dancer lá, ele sai cortando todo mundo, literalmente dançando selvagem pra cima de todo mundo. E aí eu consegui escapar da mob, assim. Esse foco no uso de espada e arma de fogo, ele dá um diferencial muito grande em relação aos outros jogos, cara. Eu achei bem interessante. E o game explora isso de uma maneira absurda, porque tem todo um processo de criação de itens, evolução de armas, evolução de habilidades, com as esferinhas, né? Que agora nesse jogo você tem um lance que é de esfera de treino e esfera oficial. E aí você pode destravar sua árvore de habilidades com esferas que podem ser usadas em todos os estilos, mas também você é obrigado a ter esferas próprias para cada um dos estilos que você ganha utilizando eles. Então você tem que ficar trocando de estilo toda hora se você quiser evoluir um. É o grind, né? É o lance que todo Yakuza tem. Você tem que fazer esse grind, você tem que se dedicar um pouquinho a subir seu personagem de nível, porque senão você não consegue matar boss, cara. É bem difícil. É porque, embora ele seja, em essência, ele se apresente como um jogo de pancadaria de rua, ele é um RPG, né? Ele tem muita coisa de RPG. Ele é um RPG, não se engane. Tem que se dedicar, e tem o lance do você brigar com missões de pancadaria e não sei o quê. E tem também a porção minigame e trabalhos, né? Coisas extras do jogo que ele te permite evoluir de uma maneira mais rápida, sem ter que ficar dependendo só da força bruta e da pancadaria. Já gastei alguns rios lá bebendo saque com as geishas, devo dizer. Aí entra o humor da série Like a Dragon, Yakuza, né? Porque, imagina, poxa, no final do século XIX lá, tem um minigame do karaokê que é clássico já da série. Mas como que é um karaokê na época do samurai? Exatamente. Como, né? Fica aí, ó, a dúvida. Vai lá olhar. Vários dos minigames, eles ainda retratam fielmente, se comparado com a versão do jogo original, né? Que não foi lançado pra cá e ficou no Japão. Entretanto, porém, todavia, o combate da casa de banho, cara, que são cenas de combate incríveis. Bem no comecinho, sim, na sauna ali, no ofurô, né? Aquilo me incomoda porque nessa versão ocidental, eles tacaram um fumação, assim, quase com uma tarja sólida em forma de fumaça pra dar uma censura em coisa desnecessária. A gente teve um pouquinho mais de fumaça em relação à luta original, do Goda e do Kiryu. Porque no original, a fumaça, assim, tem o ar cômico da fumacinha cobrindo as genitálias ali, só que tem uma amostra de pedaço de bunda e tudo bem, assim, nada demais, né? É coisa rápida. E até porque na hora do combate, o Kiryu, ele dá um tapão ali na bunda do cara pra tentar encontrar um apoio pra fazer um movimento de sumô, né? De jogar o cara, de arremessar. E aí fica uma coisa engraçada e cômica. Só que nesse jogo, a tarja ela é gigante, ela cobre tudo. Então, corta muito o defeito cômico da coisa, assim. Não dá pra ver o fundoshi. Eu achei desnecessário. Que é o Kiryu, né? O Kiryu, ultimamente, é um santo, né, Takeshi? Então, isso é uma outra coisa interessante, porque nos outros jogos da série que se passam nos tempos atuais, o Kiryu, ele é meio Batman. Ele não mata, mas pelo amor de Deus, ele aleja os caras, né? Surreal, mano. Sabe que, na verdade, todos os hit actions, né? Os ataques especiais de fim de luta e tudo mais, eles vêm sendo amenizados ao longo dos anos. Não sei se vocês repararam isso. Notei. Tá bem mais de boa, tá ligado? Não é tão pesado que nem era antigamente. Se você pega o dos clássicos, eu acho que o Kiwami, eles ainda mantêm, né? Aquela... O Kiwami sim, e o Zero tem um pouco também. Aquela agressividade que é, assim, é tão brutal, é tão exagerada que chega a ficar cômico, né? Então, tem essa dissociação. Mas depois diminuíram. Hoje em dia diminuíram bastante. Ainda tem o lance de você pegar o cara pelas pernas, girar e dar com a cara dele numa parede. Mas você não pisa mais na nuca dele, você não pisa na cara dele no chão. Você chuta a barriga dele. Tá, mas você não dá mais tiro de meta na boca do cara no chão, né? Não, é triste. Kiryu, ele aleijava os caras, mas não matava. É exatamente o que a Takeshi falou. Só que agora no Steam, agora é morte mesmo. É mais ou menos, né, Takeshi? Os caras são tudo cortados de espada. Ai, meu Deus, desculpe, sai correndo depois no final das lutas. É muito estranho. Os Team Pirazinho correndo depois. Eu nem uso espada pra não me sentir mal depois, pros caras não morrerem, sabe? Não dá a síndrome do Nathan Drake do Uncharted, né? Que ele é todo bonzinho. Nossa, exato. Eu quero sentir isso. Mas o Drake, vamos confessar, né? Ele é o maior assassino de todos os tempos do jogo, que ele mata os caras sorrindo e você ainda... o Drake é legal, né, cara? Então, mas aí no final do jogo você tem aquele momento onde ele, oh meu Deus, precisei matar. Falo, meu você amigo, matou um exército, mano. O que você fez nessas 30 horas de jogo aí?
E o Kiryu tá passando por isso, né? O Ryoma Sakamoto tá passando por isso no Steam. Então eu recomendo, vai de Brawler. Pelo menos você não sente remorso. Os minigames vocês chegaram a fazer tudo, não? Eu joguei alguma coisa. Joguei o Jokenpô, joguei o de bebê saque. Tem um que é um treinamento com arma que é legal, que você vai ganhando itens, né? Você tem que ficar cortando os bonecos de feno. O que eu mais me dediquei mesmo foi esse de cuidar da casa, cara. Sei lá, tem alguma coisa nesse lance de meio fazendinha que me prende ali. Não sei porquê. Que é o minigame, né? Tipo, todo jogo tem um. E aí nesse, você vai cuidar da casa, você vai plantar, você vai colher, você vai abrir uma loja, você vai vender o dom, você vai fazendo as coisas com a Haruka e vai tendo essa segunda vida aí. Que é legal, esse minigame é bacana. É bacana, ele dá uma quebrada assim no ritmo frenético que o jogo engata em alguns momentos ali. É o momento de, não, peraí, dá uma relaxada aqui, ó, faz isso aqui diferente. Exato, é pra te segurar mesmo. Fala aí, Takeshi. Com certeza ele se segura melhor do que o minigame do Zero, né, do mercado imobiliário. Eu amo esse minigame da especulação imobiliária, eu amo. Fico horas ganhando dinheiro lá. De fato, você se ganhasse dinheiro assim na vida real, né? Eu tava ferrado. Eu ia ser o maior especulador desse país, mano. Apesar de que pra mim o minigame definitivo é o do Majima, né? Do Zero. Do cabaré. É, a gente não tem nada parecido. Aquilo é imbatível, cara. Querendo ou não, o karaokê tá sempre em destaque. Ele nem sempre é o melhor, mas... É, que karaokê hoje em dia... Inclusive eles colocaram, que não tinha, acho que na versão original, né? O Baka Mitai. Não tinha, Puseram no remake, isso é maneiro. E agora colocaram uma música muito mais difícil também no karaokê, né? Inclusive, ela distrai bastante, porque geralmente nos minigames do karaokê, você tem lá o personagem cantando, você tem todo a casa de shows, digamos assim, né? Acontecendo em volta. Nesse minigame você tem um clipe com as atrizes que eles contrataram pro jogo. Ah, que sempre tem, né? Desconcentra um pouquinho, né? Eu entendi. Esse eu não vi. Eu sou muito ruim, né, desse tipo de jogo, então não sei. Jogo de ritmo? É, sou péssimo. Ah, cara, eu me maravilhei com esse jogo. Eu ainda tô jogando, eu não acabei ele. Tô preso na parte de cuidar da casa. Assim, eu sempre faço um pouquinho, faço uma historinha paralela ali, volto, vou me dedicar a cuidar da casa, plantar, aquela coisa toda, né? Mais alguma coisa a acrescentar, Jeff? É um bom jogo de entrada, principalmente pra você que tem dúvidas ou tem medo de começar a série e se perder nos números. Não é o primeiro, tá? Mas é um jogo avulso. Se você gostar das mecânicas, você pode ir pros outros. É sucesso. Ele é legal de jogar. Ele é, entre aspas, fácil de platinar, só que ele é muito demorado. Ele exige uma dedicação ali que você tem que evoluir muita coisa, fazer muita coisa, mas é um joguinho que você mergulha, você só vai. Like a Dragon Ishin, tá aí, quem quiser, vale muito a pena, hein? Quem diria, cara, segundo episódio, até que estamos num ritmo bom, espero continuar assim, a gente ainda tem mais umas pautas aí. Vamos continuar. Mais uma vez, já antecipando aqui, brigadão, Takeshi, pela participação. Satisfação total minha de poder participar com vocês, gente. Muito obrigado. Se eu puder explorar o senhor, o convite está feito, você sabe. Não vou economizar palavras. Onde a gente te acha? Tô tentando viver um dia de cada vez aí, vamos ver se aos pouquinhos vou voltando aqui pro Twitter, @Takeshioyama, e eu tô tentando ir por um lado um pouco mais indie, tô pelo Mastodon também, em @Takeshioyama, @masto.ai. Olha, acho que é isso, né? Vamos continuar com firme e forte aí no processo de criar uma rotina com vocês. Onde as pessoas te acham? Você pode continuar me acompanhando aí nas redes sociais, no Twitter, @Horokeu, e no Instagram é Dragão do Prazer. Pode colar. Vamos trocar uma ideia. Boa. Continue mandando aquelas coisas que eu pedi pra vocês mandarem de você prefere isso ou aquilo, pode um só, ou dicas, ou dúvidas, sugestões são sempre bem-vindas. O que você quer que a gente fale aqui, né? Maravilha. E segue lá, né, o perfil do podcast lá no Twitter, o @LV9999 pode. Lá a gente vai fazer postagem para divulgar lançamento também do podcast, para facilitar. Você pode mandar DM por lá, ou pode mandar dúvidas, curiosidades, sugestão, quiser conversar também, alguma coisa pra gente ler, fazer uma leitura de e-mails aqui. Ah, é, né? Nosso e-mail também é a mesma @, né? Exato, é lv9999pod@gmail.com. Vamos trocar ideia, dá aquela fortalecida, compartilha se gostar. Você me encontra como @Olderheaven lá no Twitter. E também você pode procurar esse podcast lá no canal do YouTube, né? Ouviu falar do jogo, mas não viu, não foi atrás? A imagem do jogo tá aparecendo, a gente mostra umas cenas lá. Exato. Dá uma curtida lá, segue também. Me ajuda a te ajudar, nos ajudar. Todo mundo se ajuda, beleza? Então é isso, gente. Brigadão, até o próximo episódio e tchau. Tchau. Falou!